Fala aí, vitoriosos e vitoriosas, tudo bem? Boa aula para vocês e nunca se esqueçam, vocês são capazes. Galera, hoje nós vamos resolver aí um exercício de equação do segundo grau incompleta, sem o coeficiente C. Meu nome é João Luiz e vamos às aulas. Vamos à aula. Bom, antes de resolver o exercício, vou fazer uma pequena introdução. Na aula passada, expliquei para vocês que uma equação do segundo grau obedece à seguinte lei de formação: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o valor de x é uma incógnita, é o que nós vamos descobrir, e essas letrinhas A, B e C são valores que vêm para que nós possamos utilizá-los na hora de resolver os exercícios, tá ok? E eles são denominados coeficientes da equação. Continuando. Nesse primeiro caso aqui, quando a equação vem com o valor de A, o valor de B e o valor de C, e eles são diferentes de zero, o de A sempre vai ter que ser diferente de zero, senão nenhuma equação do segundo grau é. Então, é uma equação do tipo completa. Se ela vier desse jeito aqui, tem o valor de A, tem o valor de B, mas não tem o valor de C. Então, ela é uma equação do segundo grau incompleta, sem o valor, sem o coeficiente C. Se ela tiver desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais c, ela é uma lei de formação que torna dela uma equação incompleta. Por quê? Porque está faltando aqui o coeficiente de B. E por fim, nós temos uma lei de formação ax ao quadrado, que não contempla os valores dos coeficientes nem de B e nem de C. Hoje nós vamos resolver uma dessas aí, tá ok? Tá aí, ó. A equação que nós vamos resolver é essa: 3x ao quadrado menos x igual a zero. Gente, vou fazer passo a passo para que vocês não se equivoquem. Tá aí, ó. O valor de A dessa questão aqui, o valor de A dessa questão é tudo que vem antes de x ao quadrado. Portanto, o valor dela é 3, está aqui. O valor de B é tudo que vem antes de x. Aqui eu vou ler bonitinho para vocês, ó, 3x ao quadrado menos 1x igual a zero. Então, o valor de B é menos 1, tá? E o valor de C é zero. Portanto, é uma equação do segundo grau incompleta, pois não contempla o coeficiente C. Então, usando a formulazinha da aula passada, b ao quadrado menos 4ac. O que vai acontecer? Essas letrinhas em amarelo, eu vou colocar os valores que eu achei aqui em cima, certo? Tá lá, ó. Quem é B mesmo? Menos 1, tá ele aqui. Quem é A mesmo? 3, tá ele aqui. E quem é C? 0. Não tem é 0. Como é que eu resolvo isso aqui? Menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 0, 0. E aí, delta vai ficar igual a 1 mais 0. 1 mais 0 dá quanto? 1. Achei o valor de delta. Fácil, fácil, certo? Agora vamos tentar achar aí as raízes da equação. Num primeiro momento, eu vou usar aquela fórmula que nós já explicamos na aula passada. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Continuando. Olha, esse menos aqui é o da fórmula. O valor de b é menos 1. Coloco ele dentro do parênteses para não me enrolar. Repito, o mais ou menos, raiz de delta. Quem é o delta? 1. Coloquei ele lá dentro. Vezes 2, dividido por 2 vezes 3. Por que vezes 3, professor? Porque é o valor de A. O valor de A não é 3? Olha ele aqui. Continuando aí. Como é que ficou essa questão? Menos vezes menos, mais 1. Repito, o mais ou menos. A raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 3, 6. Certo? Bom, eu vou fazer essa conta aqui duas vezes. Eu vou fazer 1 mais 1 dividido por 6
e 1 menos 1 dividido por 6. Vou achar dois valores diferentes que serão as raízes dessa equação. Continuando, x', que eu vou chamar de primeira raiz, que eu vou achar. Esse valorzinho do positivo aqui, gente, não tem necessidade de eu colocá-lo aqui, tá ok? Então, ó, 1 mais 1 dividido por 6. Como é que ficaria, então, a minha primeira raiz? 1 mais 1, 2, dividido por 6. Eu posso simplificar isso, gente. O que é simplificar? Eu divido a parte de cima dessa divisão e a parte de baixo pelo mesmo valor. A parte de cima eu chamo de numerador e a de baixo de denominador. Sempre vou falar para vocês não esquecerem. Se eu dividir 2 por 2, dá 1. Se eu dividir em cima por 2, embaixo eu tenho que dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, achei a minha primeira raiz, 1/3. Vamos achar aqui a nossa segunda raiz. Ó, uma hora eu usei o sinal positivo, agora eu vou usar o sinal negativo, que é esse de baixo aqui. 1 menos 1, 0. 0 dividido por 6. Galera, 0 dividido por 6 é 0. Achei a minha segunda raiz. Então tá aí, ó. Qual é o conjunto solução para essa minha equação do segundo grau incompleta? Eu tenho a raiz de 1/3 e a outra que equivale a 0. Tem como fazer isso de uma outra forma, professor? Tem como fazer. Vamos ver como é que ficaria da outra forma? Olha, está aqui a nossa equação, 3x² menos x igual a 0. O que eu faço, gente? Vou colocar esse x em evidência. Nós chamamos de fatorar. O que acontece? Se eu dividir 3x² por 3, vai dar x. Está aqui, ó. Coloco o x do lado de fora e aí aplico a propriedade distributiva da matemática. 3x vezes x, 3x². X vezes menos 1, menos x. Só peguei isso aqui e desmembrei, certo? Vou fazer assim. Galera, agora eu tenho dois membros nessa equação. Tenho o x e tenho esse entre parênteses aqui, 3x menos 1 igual a 0. Bom, primeiro eu igualo esse x aqui igual a 0. Qual é o valor de x? 0. Acabou, achei a primeira raiz. Agora eu vou fazer esse segundo membro aqui, 3x menos 1 igual a 0. Está aqui, 3x menos 1 igual a 0. 3x menos 1 igual a 0, o que eu faço? Jogo esse 1 para o outro lado do sinal de igual. Como ele está negativo, vai passar para o outro lado positivo. 3x vai ser igual a 1. Nunca esquecendo, gente, que 3x é 3 vezes x, tá? Olha, agora o que eu vou fazer? Como é 3 vezes x, ele está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado do sinal de igual, dividindo. Então vai ficar 1 dividido por 3. Olha, achei uma raiz, achei a outra raiz, 0 e 1/3. Então qual é o conjunto de solução? Uma raiz é 0 e a outra é 1/3. Professor, e como é que eu faço para saber se eu acertei? Molezinha, molezinha. Vamos fazer o seguinte? Tá aí a sua pergunta. Como eu sei que estou certo, professor? O que você vai fazer? Você vai substituir os valores encontrados na solução, tá? Vamos começar aqui com 0. Por exemplo, eu pego a equação. A minha equação nessa aqui, 3x² menos x igual a 0. Onde tiver x, eu vou colocar esse zerinho aqui. Essa equação aqui é uma igualdade. Então, tudo que tem aqui vai ter que dar igual a 0. Vamos lá? Ó, 3 vezes 0 ao quadrado, lembre que esse 0 entrou no lugar do x. Aqui, ó, menos x, ou seja, menos 0 igual a 0. 0 ao quadrado é 0, tá? 3 vezes 0, 0, menos 0, 0. Então, o que aconteceu aí? Eu estou correto, você acertou. Uma raiz, pelo menos, está certo. Ó. 3 vezes 0, 0, menos 0, 0, acertou. Agora eu vou substituir esse aqui para ver se eu acertei também. Ó, pego lá a minha equação original, que é 3x² menos x igual a 0, e onde tiver x, agora eu vou colocar o valor de 1/3, que é a minha segunda raiz. 3 vezes 1/3 elevado ao quadrado menos 1/3 igual a 0. Beleza, 1/3 elevado ao quadrado é 1 elevado ao quadrado que dá 1 e 3 elevado ao quadrado que dá 9. Menos da fórmula, 1/3. Gente, agora o que eu vou fazer? 3 vezes 1, 3, certo? Tá aí, ó. Repito de baixo. Mais uma vez eu vou simplificar. Esse número aqui e esse, eles são múltiplos. Então, se eu dividir em cima por 3, dá 1. E se eu dividir embaixo também por 3, vai dar 3.
Como é que ficaria isso aí? 1/3. 1/3 menos 1/3, 0. Então a nossa resposta está correta, tá legal? Galera, peço que vocês se inscrevam no like, se eu de alguma forma conseguir te ajudar. Cubram aí os comentários com bastante dúvida e eu espero que vocês tenham aí uma ótima capacidade, uma ótima vontade, força de lutar, porque isso aqui você é capaz. Fui!